Oi, oi! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um tour de um apartamento de 90 metros quadrados, com 2 suítes. E a gente tem um apartamento lindíssimo, super delicado, com toques de cor, bem atemporal, do jeitinho que vocês gostam. A gente tem uma base bem neutra, uma base mais cinza e a gente tem muito toque de cor, quero mostrar pra vocês. Esse apartamento mora mãe e filha, então elas queriam algo super colorido, leve, aconchegante. Então eu já vou mostrar, vamos lá? Já comecei aqui pela entrada do apartamento, porque eu gosto de mostrar todos os detalhes. Então, logo à direita aqui a gente tem uma porta, que é a porta do lavabo. E o lavabo ele já tem, assim, o toque do apartamento. A gente já começa a ver as cores que a gente tem no apartamento por ele. Bom, deem uma olhada que lindo esse lavabo, um lavabo todo verde e rosa. A gente fez ele em ladrilho hidráulico, a gente colocou piso e parede no ladrilho hidráulico. E aí as outras paredes a gente pegou o tom mais próximo do verde que a gente tem no ladrilho e colocamos nas paredes. Uma coisa muito legal do ladrilho que eu gosto demais é que a gente pode personalizar, tanto em cores quanto desenho. Esses daqui são da Dali Piade, vocês já sabem, tudo que eu falar aqui tá lá na descrição. Esse daqui, por exemplo, a gente escolheu o formato e aí a gente escolheu as três tonalidades, né? O verde e os 2 tons de rosa. E olha que charmoso que ficou. Uma das coisas que eu também gosto é, quando a gente tem um banheiro assim comprido, é da gente aproveitar a bancada bem extensa. A gente tem uma bancada mais estreita e por isso muitas vezes a gente opta por colocar a torneira na lateral para não atrapalhar aqui no fundo, até porque ela fica mais livre, então a gente tem um bom espaço livre aqui. Uma outra dica super legal para dar longevidade no ambiente, quando é um ambiente mais estreito, é usar um espelho vindo para levar o olhar mesmo até o final. Então tanto a bancada quanto o espelho fazem esse efeito, então ele não dá a sensação de um lavabo pequeno, até porque não é, né? Ele só é mais estreitinho. Mas olha que charmoso, aqui vocês já conseguem sentir um pouquinho do estilo que vai ter esse apartamento. Saindo do lavabo, que é aquele corredorzinho, a gente tem aqui essa área super ampla, que é um hall, né? A gente tem aqui, vocês já devem ter reparado, uma cômoda antiga. E ela foi um dos pedidos principais pra gente manter, que é uma cômoda da avó dela. E ela queria realmente colocar em algum lugar. Então a gente pensou que ela ficasse harmônica no projeto, né? Eu falo muito disso, da gente não precisar usar tudo super moderno, super clean, que a gente consegue fazer essa mistura. Então olha só que legal, a gente colocou um tom de verde aqui nessa parede. Essa cestaria, ela traz essa rusticidade. E aí a gente pensou em deixar ela aqui, bem exposta, realmente no centro da casa, para ter essa lembrança, essa memória afetiva. E ao mesmo tempo, vocês vão perceber que ela combina com a casa, porque a gente fez as cadeiras numa tonalidade de madeira muito próxima da tonalidade da cômoda. Então ficou super legal. E aqui elas acabaram aproveitando para ter uma areazinha de café. Junto com isso, a hora que a gente entra no apartamento, a gente tem uma visão aqui ó, maravilhosa, porque a gente fez como se fosse um aparador de entrada. Então a visão, ela é essa daqui. Aqui a gente já tem essa parte mais moderna, que a gente sempre gosta, né? Então, o ripadinho no MDF claro, aqui com a base, se vocês já perceberam, tanto o piso quanto esse MDF são bem próximas as tonalidades. Então, esse cinza bem clarinha. Aqui a gente usou um aparador suspenso em mármore Paraná, que eu adoro. Eu acho que ele traz uma sofisticação, uma elegância para o projeto muito legal. Então, sempre, né, um espelho orgânico, que eu acho que eu vou começar a assinar que a gente coloca espelho orgânico. Porque por que eu gosto? As pessoas até devem ficar, ai, mas é repetitivo. Quando a gente tem essas ripas, muito linhas retas, né, é legal a gente ter peças orgânicas ou peças arredondadas, como a cestaria, para dar uma quebrada nessa questão de ter muitas linhas retas, para não ficar tudo muito quadradinho, sabe? Então o espelho orgânico ele dá uma leveza para essa área. Então aqui a gente fica com um espaço bem livre para a gente começar a entrar na sala.
salas e aqui, na verdade, foi uma mudança, né? A gente teria o terceiro quarto, que fazia parte aqui dessa área, e a gente retirou a parede e fizemos uma sala bem mais ampla. Então, a gente tem uma sala de jantar confortável e uma sala de TV, que também serve como estar. Uma das coisas super legais que a gente fez aqui, por ter essa sala de estar barra TV, é de colocar um sofá um pouco mais baixo com essa parte do fundo dele. A gente tinha até dado a ideia inicial em madeira. E aqui elas colocaram ele em couro. Então fica super legal porque não fica aquele fundo de sofá com cara de sofá de sala, sabe? Ele fica um sofá um pouco mais leve e até mesmo pela altura dele. Reparem que ele é bem baixinho, ele é super profundo, então ele também é um sofá confortável, mas ao mesmo tempo ele não fica com aquela cara de sofazão de sala de TV. A sala, ela tem toques super das cores, né, do apartamento. Então tem um tapete bem colorido aqui com um tom de rosé, azul, super divertido, sabe? E o sofá é neutro. Então nem sempre a gente precisa usar as tonalidades que a gente quer, colorido, nos móveis. A gente pode marcar com a decoração, com as almofadas, como tem aqui, com o tapete, que são coisas fáceis caso enjoe e você venha a trocar. Aqui a gente tem um painelzão, que ele tem muita informação, mas porque realmente a gente tinha a intenção de ter essas 1000 texturas. Então o que nós temos aqui? Uma ripa maior nas laterais, um painel sobreposto, que ele tem esses frisos, no mesmo MDF cinza que a gente tem lá na entrada. Atrás do painel sobreposto, a gente tem a ripinha pequena que foi feita lá no hall. E aí na parte de baixo, uma outra ripa, que aí é vazado, né, com aquela ideia de a gente não precisar abrir as portas para usar os moldings e tudo mais. No meio, o que nós fizemos? Para elas terem um apoio de pé, a gente fez um encaixezinho de um puff, no mesmo estilo do sofá, no mesmo acabamento, mesmas texturas, que aí elas podem puxar e usar aqui. Então essa parte, e o verde, reparem, a gente tem um toque de verde, esse aqui é o verde menta, nas prateleiras. Então a gente tem sempre um toquezinho de cor. Como eu comentei que a gente fez a prateleira no menta para ter uma conexão com uma área do home office que nós fizemos aqui nesse cantinho. Mas é um home office que ficou muito bom, porque além dele estar amplo, né, a gente tem aqui 60 centímetros de profundidade, a gente conseguiu deixar ele leve. É um home office que a gente está num cantinho da sala, ele acaba não atrapalhando, e ao mesmo tempo a gente teve a ideia de colocar o armazenamento aqui na parte de cima. E olha só, a cor muda muito. Então, uma cor clara, a gente deixa discreto, a gente acaba não trazendo ele como destaque. E o nicho no menta, exatamente como a gente tem aqui na sala, para trazer os tons de verde que vocês viram que a gente tem no apartamento todo. A ideia aqui era realmente ter essa sensação de que a gente tem um home office mais delicado. Então, olha só que linda a cadeira que elas compraram, uma cadeira com rose gold, ela fica mais delicada e acaba ficando super discreto, não atrapalha na circulação. Isso é super importante quando a gente faz, né, um projeto, avaliar se a circulação está sendo boa. E aqui a gente tem 90 centímetros de circulação. Vocês vão perceber que esse apartamento, a gente deixou ele muito amplo, muito livre e ao mesmo tempo ele tem os ambientes muito bem definidos. Aqui a gente já vem para a sala de jantar e ao fundo vocês estão vendo a minha parte preferida da casa, a cozinha. Então, sala de jantar, a gente fez a mesa saindo dessa área da ilha. A ilha não, desculpa gente, península, porque senão vão chamar minha atenção que eu não falei certo. Então a gente tem uma península aqui super extensa. Essa península a gente fez ela toda no ripado amadeirado na parte de baixo e na parte de cima quartzo branco. E para dar essa continuidade, a gente optou por uma mesa clara. Ela não é branca, ela tem um fundinho mais para um bege, mas ela dá essa sensação de continuidade, de leveza. E aí uma coisa que eu comentei para vocês lá no começo sobre a cômoda. A gente tem as cadeiras na palha, que é uma ideia que traz essa rusticidade, no mesmo tom que a gente tem a cômoda, então é uma madeira mais escura. E olha só como faz essa conexão de estilo, né, pela palha, porque é rústico, com a cestaria,
e também com o estilo da cômoda. Então, não é só a gente colocar a cômoda, a gente tem que pensar em toda a harmonia do ambiente, do espaço, pra gente conseguir fazer uma coisa que não fique pesada. Aqui na parte de cima da mesa, colocamos esse pendente branco com 4 arandelinhas. Esse pendente, por que a gente gostou da ideia do branco? Leveza, ele não é o foco, a ideia é que ele realmente só ilumine e a gente traga o olhar para o que importa. Então nós temos aqui uma cozinha lindíssima, a cozinha é super grande aqui. Aqui, até uma coisa de dica que é super legal. Quando a gente tem esse tipo de geladeira com 2 portas, ela faz a rotação na lateral. Então já aconteceu da gente fazer esse tipo de geladeira e a gente colocar num nicho muito justo e não dá certo. A gente precisa ter um recuo e uma soltura da parede. Então olha só qual foi a ideia, que foi até a ideia do marceneiro, viu? Eu achei super legal. Foi de colocar essa lateral toda para vinhos, ó, para bebidas. A gente já tem ali com o nicho azulado, que a gente tem em todo o restante da cozinha, nessa mistura do azul com o amadeirado. Lá em cima, os 2 nichos com iluminação, e aqui o pé direito, vocês devem ter notado, é um pé direito super alto. Então a gente tem muito armário, e os armários, como ia ficar muito alto, a gente teve essa ideia de também fazer em 2 alturas. Então a gente tem aqui o primeiro armário com o amadeirado, sempre eu comento, né, de ser mais recuado, até por conta do uso aqui dessa área da bancada. E lá em cima ficaram os armários mais altos. Até no último vídeo eu comento que os armários não estavam tão altos e tudo mais, porque eu sou pequenininha. Esse aqui tá alto mesmo, porque aqui o pé direito é gigante. Então esses daqui ficam numa altura ótima, a gente gosta de usar no basculante quando é assim. E a gente tem um espação aqui, ó. A gente tem um espaço de 90 centímetros na área da cozinha. E super extensa. Aqui desse lado, elas optaram até por mais gavetas e não tanto armários. Mas eu tenho que mostrar porque elas são muito organizadas. E olha só, é muito prático. Quem, né, fica assim sem ideia de se coloca gaveta ou portas, é muito prático colocar as louças nas gavetas. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é que, olha só, a gente tem a cava, mas por dentro a gente tem a pecinha de alumínio, ó, que você tem a pega. Então isso aqui faz um acabamento super bonito, muito legal, e a gente consegue ter umas gavetas que aguentam realmente o peso, né, das louças. Continuando desse lado, o revestimento. O revestimento ele faz uma conexão muito legal com o azul sky que a gente tem ali em cima. Então a gente escolheu esse revestimento, eu vou deixar aqui embaixo o nome, mas se não me engano ele é da Lurca, e a gente colocou ele nesse azul um pouco mais escuro, mas ele tem o fundo branco, então a gente tem um contraste muito leve. A gente ficou com a bancada bem clarinha, toda extensa. Elas queriam um fogão, elas não queriam cooktop. Então, mas olha só como fica bonito também, não é? Tem muita gente que tem um certo preconceito de colocar o fogão, mas olha só como fica bonito, porque ele tem o estilo de cooktop na parte de cima e ele não tem tampa. Então ele fica bem encaixadinho, aqui já tem o forno na parte de baixo, a lava-louças na lateral. E a gente já tem a continuidade aqui para a área da lavanderia. Elas não queriam uma lavanderia aberta, elas queriam fechada, aliás. A gente só fez a serralheria, fazendo a divisão, a serralheria a gente fez ela no branco, exatamente para ter a combinação toda do apartamento com o vidro canelado, mas ela tá toda aberta. Por quê? É um espaço amplo, elas são super organizadas, então a gente conseguiu aproveitar. Máquina, do outro lado o armário. Esse armário aqui, ele tá bem estreitinho, porque realmente aqui a gente não tinha espaço. Dei uma olhada, ó. A gente tem aqui em torno de 18 centímetros. Então dentro dele, vou até abrir esse que tá com a escada, olha só. É tudo encaixado assim de frente, a gente não tem espaço para colocar de lado. Então tanto a escada quanto as vassouras foram colocadas nessa posição. Mas a gente também tem muito espaço desse lado para armazenamento. Aqui optamos pelo nicho, e aí elas colocam aqui a comidinha da Madalena, toda organizadinha, fica super bonitinho. Uma coisa legal é que quando a gente usa nicho, é importante pensar em fazer o armazenamento de forma decorativa. Com uns potes mais coloridinhos, uns potes bonitos, que a gente consegue aproveitar bastante. Aqui, vocês devem estar se perguntando sobre o varal, elas usam o varal de piso lá na varanda. Então a gente não tem varal aqui, ó, na parte de cima. Aqui a área técnica, aquecedor e ar-condicionado ficam aqui fora, tá? Então por isso que a gente não tem nada aqui de aquecedor e tudo mais. Gosto sempre de dar todos os detalhes, porque eu sei que vocês notam tudo, absolutamente.
Então, olha só. Ah, não mostrei o micro-ondas aqui. A gente fez o nicho do micro-ondas aqui embaixo, ó, na área da ilha. Então, ele fica aqui escondidinho. Isso aqui eu adoro. Claro que é muito pessoal. Tem gente que não gosta muito de fazer o micro-ondas aqui embaixo. Mas, e aí, me conta o que você tá achando do apartamento. Tava quase embora quando eu lembrei que eu esqueci de um detalhe, gente. Um detalhe muito importante. Sempre falo do depurador que a gente usa aqui, o Slim. Aqui a gente tem um caso bem diferente e, aliás, muito raro para apartamento. Nós temos aqui uma coifa embutida. Olha só, ela fica totalmente rente, essa daqui é da Tramontina. Ela é embutida na marcenaria, mas olha a diferença. A gente tem essa caixona e a diferença é que a gente tem a tubulação de saída. Então essa tubulação sobe e ela passa por dentro do forro lá para fora, ali para aquela área técnica. Isso só é permitido quando o prédio já tem a saída para coifa e principalmente se o prédio permite, tá? Então realmente tem que avaliar. Ela é uma opção muito melhor que o depurador, porque ela pega tudo que tá aqui e joga realmente para fora, ela não faz só a troca do ar como o depurador faz. E essa é uma opção que, claro, a gente tá perdendo um armário, mas ela é uma opção ultra slim, ó. Aqui a gente não vê nenhum detalhe dela, ela fica totalmente acoplada aqui na marcenaria e só por dentro realmente que a gente vê a caixinha dela. Sala de jantar, que é acoplada aqui na área da cozinha, a gente tem uma varanda. E aqui, por acaso, vocês sempre veem que a gente integra tudo, a gente não integrou, porque como vocês viram, a gente tem um super espaço de sala, a gente não precisava desse espaço para aproveitar, né, como uma área mais da sala. O que nós fizemos só? A gente fez o mesmo piso, seguindo a mesma paginação, isso é super importante, tá? Porque faz uma certa continuidade de um ambiente para o outro. A abertura das portas que foram entregues pela construtora, ela é legal, porque ela fica com um bom vão, elas são 3 folhas de correr. Então a gente tem um super vão que acaba de uma certa forma criando essa integração. Então aqui o que nós temos? Fizemos uma super bancada, uma bancada branca em quartzo, na parte de baixo o amadeirado, aqui nessa lateral uma cervejeira e a gente colocou aqui o tijolinho super delicado, esse tijolinho branco, que ele é bem rústico. Aí ele traz essa leveza, a rusticidade que a gente tem ali naqueles ambientes que vocês já viram da sala, da cestaria e tudo mais. Na parte de cima o amadeirado, o nicho com a mesma tonalidade que a gente tem lá na cozinha, a gente criou essa mesma harmonia, né, de um ambiente para o outro. Aqui na parte de cima da churrasqueira, um detalhe que a gente faz bastante, que é fechar a coifa, né, que é entregue com um drywall e depois colocar o revestimento de preferência. Então aqui a gente colocou o mesmo que a gente tem ali na área do fundo, né, do frontão da bancada. Aqui a gente tem uma área de varanda super grande, bem ampla, e a gente fez o quê? Desse lado um banco, todo no ripadinho, exatamente igual a gente tem ali na ilha, uma mesa grandona, que seria para uma mesa para em torno de 6 lugares. A gente tem aqui com 2 cadeiras. Essas cadeiras ficaram lindíssimas que elas compraram, são cadeiras de ferro com esses desenhos de folha nesse tom de verde. Então ficou uma varanda bem leve, bem aconchegante. Aqui é um banco baú, nem preciso abrir que vocês já viram 1 milhão de vezes. A gente tem esse banco que levanta, então tem armazenamento aqui nessa parte. E aqui a gente colocou o futon nesse tom de azul, um pouco mais pro jeans. E a gente tem essa combinação das 3 cores, né? Do verde, do amadeirado e dos tons de azul. Então ficou super leve, bem aconchegante e uma varanda com pouquíssimos móveis e ampla.
que são 2 suítes. Então eu vou mostrar pra vocês a primeira suíte, uma suíte um pouco maior. A gente tem muitas cores, ficou super delicado. Tem uma pintura da Nina aqui, já sabem que eu sou super fã dela, né? A gente tem então todo o quarto com esse tom, que é um tom, vamos falar aí, de salmão, só que a gente misturou com o verde menta. Então entrou no quarto, a gente já tem aqui essa paredona com o ar-condicionado e a porta do banheiro. E aí na frente da cama a gente decidiu fazer um super armário, todo no verde menta. Aqui tem esse nicho, que ele serve como decorativo, mas a ideia era realmente para colocar as maquiagens, perfume, tudo que ela precisasse guardar aqui. Gavetas na parte de baixo, aqui portas em cima, um armário espelhado. E aí a gente fez, ó, a televisão entre um armário e outro, porque ela realmente queria, assim, muito aproveitamento aqui de espaço, né, de armário. E se a gente não fizesse dessa forma, a gente acabaria perdendo um pouco de armário. Então a gente colocou a TV realmente sobressaindo aqui do armário e a gente tem em cima e embaixo com muito aproveitamento. Espaço, gente, sempre a gente se atenta à circulação. Aqui a gente tem uma cama tamanho casal, não é queen, mas caberia, porque a gente tem um bom espaço nesse quarto. Armários indo até o final, então a gente ficou com essa parede todinha completa de armários. E aqui, olhem que delicadeza que ficou. A gente tem a pintura da Nila, que tem os tons do verde, esse tom com o fundo do salmão, e aí a gente tem uma cabeceira azul clarinho. Então a gente tem muitos tons pastéis aqui, só que eles ficam com um quarto leve, fica super aconchegante. A gente tem ali daquele lado uma penteadeira, que também serve como home office. Ela tá no verde menta também e ela acaba servindo como uma mesa de cabeceira. E a mesa de cabeceira desse lado, vou pedir para mostrar de pertinho, ela também é uma mesa de cabeceira que elas quiseram aproveitar, que era da avó dela, que é também no mesmo estilo daquela que vocês viram lá na sala. Então a gente realmente deixou ela aqui, nesse cantinho, para ela ter essa memória afetiva. E ao mesmo tempo, gente, fica super delicado, ela combina, ela orna com todo o estilo que a gente colocou no quarto. Muitas cores neste projeto. Então agora a gente entrou aqui no banheiro deste quarto, né, dessa suíte. A gente tem muitas cores, inclusive muitas texturas, que eu acho super legal da gente usar. A gente colocou aqui um ladrilho hidráulico que ele mescla esse tonzinho de amarelo bem claro com verde e rosa. E aí lá no fundo, olha como a gente pode misturar estilos diferentes. A gente colocou o Metro White no menta, na paginação espinha de peixe. Mas eles não brigam, porque eles realmente têm essa coloração próxima e até mesmo a conversa entre um elemento e outro, né? Aqui, além da gente ter essas duas tonalidades, a gente colocou o piso e as outras paredes no mesmo revestimento, né? Então nesse cinza bem clarinho, que não interfere, até porque a gente já tem outros revestimentos que chamam bastante atenção. E o armário que a gente fez no tom de rosa que tem aqui no ladrilho hidráulico. E aí a gente fez ele no ripadinho, olha só que delicadeza. Esse aqui, se não me engano, é o milkshake, mas eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Bancada slim, branquinha, e aí elas queriam realmente uma cuba bem grande. A gente colocou aqui uma cuba grandona, tem um ótimo apoio. Na parte de cima, aquele espelho que eu amo usar, que a gente tem aqui as portas espelhadas. E sempre a gente segue, né, com um acabamento no mesmo que a gente tem aqui embaixo. Como a gente tem pouco espaço aqui na área da cuba, da bacia, a gente tem aquele nichinho lateral aqui para colocar papel higiênico, que vocês vão ver aí no detalhe. Mas olha como ficou um banheiro super leve, mas harmônico também e colorido, gente. Tá tudo super colorido. Esse apartamento, eu acho que ele tá tão delicado, tão gostoso, sabe? Que ele tem essa base neutra e vejam como as cores não pesam, porque são cores super claras. Então traz aquela alegria, aquela questão do colorido mesmo, mas sem ficar muito pesado. Então
Cores não significa que a gente vai ter um apartamento enjoativo, significa que você tem que cuidar para ter harmonia entre as cores. Suíte, ela é um pouquinho menor e aqui a gente tinha a opção de aproveitar aquele cantinho, sabe, que vocês viram ali, que tem o home office, mas a gente precisava realmente do home office, então o quarto ficou menor mesmo. E aí tinha um ponto bem importante, ela realmente queria uma cama casal ou queen, e a gente não conseguiria ter ela centralizada, porque a gente precisava ter os espaços nas laterais e armazenamento. Então o que nós fizemos aqui? Colocamos a cama encostada na parede, até porque ela só precisaria de um dos lados, né? Ela fica aqui sozinha no quarto, então a gente não precisava ter a mesa de cabeceira do outro lado. Aí a gente colocou a cama encostada lá, com uma super cabeceira aconchegante. E aí, pra ficar um quarto bem alegre, que ela queria, vocês podem ver que aqui a colcha é super terracota, no laranja, a gente tem um desenho também da Nina, nesse tom de terracota, trazendo um pouco do rosa. E a gente mesclou, porque eu adoro essa combinação, o azul aqui nessa mesinha de cabeceira, junto com o cinza. Então ficou super leve essa ideia e a gente continuou com as cores no apartamento, continuou com um apartamento super alegre, bem aconchegante e ao mesmo tempo a gente conseguiu aproveitar muito. Então a gente tem todo esse L aqui de armários, ó, em aproveitamento, a parte de cima e a parte de baixo também desse nicho que faz parte da mesa de cabeceira. De entrada do quarto, a gente já tem a porta do banheiro. E o banheiro a gente seguiu na mesma paleta que nós temos aqui o quarto. Então a gente tem a paleta do terracota. Esse banheiro, ele realmente, vamos dizer que é o mais neutro da casa, né? Porque ele não tem muitas cores. A gente tem aqui o armário amadeirado, a bancadinha branca no slim, né? Que é essa pedra mais estreitinha, mais fininha. Uma bancada bem grande, que realmente foi um pedido deles. E aqui dentro, ó, a gente tem esse revestimento que é lindíssimo da Porto Belo, que é no terracota, bem para combinar com o que a gente tem lá na área do quarto. Ela queria um banheiro mais clean, só com um tomzinho de cor, assim, o toque, e aí a gente sugeriu o terracota para ter essa combinação. E importante falar, tá? Não necessariamente vocês precisam usar a mesma cor que foi usada no quarto no banheiro. Aqui realmente ela quis, porque é uma cor que ela gosta, mas não necessariamente é uma regra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ficou um apartamento muito leve, com tons bem clarinhos e ao mesmo tempo bem colorido, né? A gente tem cores em todos os ambientes, mas não ficou um apartamento pesado, porque a gente tem uma base muito neutra. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.